Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor está no ar. Que alegria ter você aí do outro lado hoje para ficar muito bem informado sobre dois temas interessantíssimos: artrose e envelhecimento saudável. E ainda falaremos sobre odontologia estética. Uma excelente oportunidade de você se manter informado. Bora começar o programa de hoje? Nossa primeira pauta é sobre artrose e envelhecimento saudável. Eu tenho o prazer de receber o médico ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca. Obrigada por ter vindo, doutor. Prazer te receber. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor, é uma satisfação poder falar do envelhecimento de maneira bem tranquila, porque a expectativa de vida só aumenta. Então, a gente tem uma vontade muito grande de chegar lá. Só que hoje a gente já sabe que tem maneira de chegar lá muito bem, né? De envelhecer muito bem. Só que a nossa vida mudou, a expectativa aumentou, o nosso corpo é o mesmo, né? De quando a expectativa de vida não favorecia tanto. O acompanhamento médico, rotina de vida saudável, alimentação, tudo isso favorece para esse envelhecimento do jeito que a gente quer? Claro, com certeza, né? A gente vê que cada vez que passa, a expectativa de vida, né, nossa aumenta, né? E o grande objetivo nosso é envelhecer com saúde, né? Não adianta a gente ter uma expectativa de vida longa e não ser saudável, não conseguir fazer as coisas, não participar do dia a dia da nossa família, enfim, tudo mais. Então, a gente se preocupa cada dia mais em ter um envelhecimento onde a gente consegue ter as atividades do dia a dia saudáveis, né? E para conseguir chegar nesse envelhecimento saudável, existem alguns fatores que a gente tem que pesar e colocar na balança que a gente tem de começar a fazer desde que a gente é mais jovem, né? Não pensar em chegar na idade mais avançada e pensar assim, não, a partir de agora eu vou começar a se alimentar bem, fazer exercício. Não, isso é uma rotina, um hábito que a gente desde jovem tem de carregar durante a vida toda, né? Desde a alimentação, fazer atividades físicas, correções posturais. A nossa mente tem que estar boa, né? Nossa parte espiritual também é muito importante para a gente envelhecer com saúde. Tá. E aí, quando fala em envelhecimento, sempre vem a questão da artrose. Explica pra gente o que é artrose e se o objetivo hoje é envelhecer sem essa doença. Isso. A artrose é um desgaste natural da articulação. Então, ela é um desgaste que vai acontecer em toda a parte do nosso organismo. Tá. Em algumas pessoas, esse processo de desgaste vai ser mais acelerado, dependente do estilo de vida que a pessoa tem, né? E algumas pessoas, esse desgaste ele vai ser moderado e vai a pessoa conseguir conviver bem sem ter déficit de mobilidade, porque existem algumas questões relacionadas à artrose. A artrose todo mundo pode desenvolver em algumas regiões. Por exemplo, alguma pessoa tem artrose no quadril, no joelho, no ombro, e nem por isso vai ter artrose no corpo inteiro, né? Principalmente a gente vê artrose na região da coluna, quadril, joelho. Então, esse desgaste natural vai acontecer em todas as pessoas. O que a gente tem de levar em consideração é esse déficit de mobilidade causado pela artrose, ele vai ser algo que a gente vai conseguir envelhecer bem, saudável e manter esses movimentos ou não. Porque a artrose ele pode gerar dor e pode gerar limitação funcional. Aquele membro para de funcionar da maneira adequada. Então, o grande risco da artrose é essa dor e essa limitação daquele membro. A escolha da nossa atividade física, pensando que a gente está fazendo a prevenção aí do jeito que dá, de artrose e outras questões mais cedo e não só na velhice, pensar nisso quando a situação já aconteceu. A escolha da atividade física pode ser mais positiva ou menos favorável para essas questões do desgaste da articulação? A escolha da atividade física ela é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente é jovem. A gente tem que preservar a nossa articulação. Então, exercícios que tenham menos impacto vão dar menos sobrecarga naquela articulação. Mas, em contrapartida, a gente tem que ter musculatura forte. Então, exercícios que ganham fortalecimento. A gente fala em cadeia fechada, por exemplo, a musculação, o pilates e treinos também que ganham mobilidade articular, como alongamento. Isso preserva a nossa articulação. Então, se a pessoa a vida toda sobrecarregou,
fez exercício que tenha muito impacto, muita sobrecarga sobre aquela articulação, ela vai desenvolver algum problema articular no futuro. Então, por isso, na hora de escolher o exercício, tem de sempre ter essa orientação de um profissional para algo que não vai sobrecarregar aquela articulação. E se tiver um impacto maior, só gosto disso e tem muito impacto. Com certeza é melhor fazer do que não fazer. Isso. Mas aí tem que trabalhar para esse fortalecimento ser maior ainda. Essa é a nossa orientação, porque tem algum exercício, alguma atividade física que a pessoa gosta, ela faz questão de praticar. Então, a gente tem de fazer algum outro exercício para proteger aquela articulação. E a gente consegue proteger através de exercício de fortalecimento. Então, a pessoa fortalece a articulação, prepara a articulação e depois vai fazer a atividade física que ela mais gosta como recreação, como lazer. Muito legal. É importante pensar nisso. Todo mundo que hoje está muito em alta, o beach tênis, né? Nós já tivemos as fases aí. CrossFit ganhou seu espaço, continua muito em alta, mas agora o hype do momento está no beach tênis, né? Isso. Mas o CrossFit continua sendo uma atividade bem queridinha aí do pessoal. O beach tênis, ele ganhou um hype, né, uma evidência nos últimos tempos, porque ele é uma atividade física bem democrática. Ele pode ser praticado por um jovem, por uma pessoa de idade, por homens, por mulheres. Então, qualquer um consegue praticar conjuntamente. E com isso veio também algumas umas lesões relacionadas ao esporte. Legal, legal. Né? Principalmente os problemas de joelho, né? Problemas de ombro, né? E movimento articular da coluna. Porque como é um exercício que demanda muita agilidade e a gente está num solo que ele é fofo, né? A gente não tem muita estabilidade, então esses movimentos rápidos podem sobrecarregar, principalmente as articulações e os tendões. Então, a gente fortalecendo essas musculaturas, essas articulações, a gente evita ter essas lesões relacionadas a esses esportes. Aí dá para você fazer a atividade física favorita e cuidando também... Evitando a lesão, evitando os desgastes e prevenindo uma artrose nesse futuro. Tá. Tem sintomas, artrose ou esse desgaste que ele pode ser precoce, né? No atleta a gente vê muito um desgaste precoce, né? Porque também a atividade física é maravilhosa, mas ela no alto desempenho, na alta performance, vai na contramão do que é estabelecido para melhor saúde. A gente sabe que o atleta tem muito recurso ali para ajudar tudo que está em volta, né? Sim, a gente tem que levar em consideração que a gente tem alguns tipos de artrose. Se ela é primária... Legal. Né? Tá. Ou a pessoa tem alguma doença pré-existente, algum tipo de artrite reumatoide, ou teve alguma lesão naquela articulação que desencadeou aquela artrose, né? Ou ela é secundária a algum outro motivo, entendeu? E existe, evidentemente, essa artrose por sobrecarga, por sobreuso. Principalmente nesses atletas de alta performance, que eles utilizam basicamente uma articulação, né, preferencialmente, vai evoluir, logicamente, com o passar do tempo, com um desgaste precoce daquela região. A artrose, ela causa alguns sintomas. O primeiro sintoma é um déficit de mobilidade. Tá bom. Então, vai perdendo a mobilidade daquela articulação. Ela vai ficando mais rígida, né? E o segundo sintoma é causador. Então, os principais sintomas que a gente vai ter que prestar atenção, se está desenvolvendo uma artrose precoce ou não, é dor e perda da mobilidade articular. Tá. Tem algo bem clássico e característico, assim, popular mesmo, que é com relação às mãos. Que aí os dedos vão ficando mais grossos, as juntas aqui dos dedos. Isso é considerado artrose também? Significa que as outras articulações já estão muito ruins? De repente, uma pessoa sedentária? Conta pra nós. Não, porque assim, nós podemos ter uma articulação, por exemplo, do joelho com artrose e podemos ter um quadril saudável. Não quer dizer que você desenvolveu uma artrose, por exemplo, nas mãos, que você tem artrose no resto do corpo, né? A gente tem que separar e definir alguns tipos de artrites, como uma doença inflamatória, e alguns tipos de artrose também. Muitas pessoas confundem, né, artrite com artrose, principalmente essas doenças na mão, como uma artrite reumatoide, por exemplo, ela vai causar um engrossamento da articulação, dor e limitação. E
consequentemente tem uma artrose daquela articulação. Então precisa de uma avaliação do médico especialista para distinguir se aquela artrose ela é primária ou secundária a alguma doença também existente no nosso organismo. De tratamento minimamente invasivo para artrose, o que você diria para nós? Então, primeiramente, a gente tem que fazer tratamento reabilitatório. Básico para todas as pessoas. Fisioterapia, fortalecimento, mobilidade articular. Isso é o tratamento primário para qualquer tipo de lesão ou de artrose, né? Passando isso, a gente vai ter que estudar cada articulação individualmente. Por exemplo, a pessoa tem artrose na coluna. Então, nós vamos avaliar por que gerou aquela artrose. Aquela artrose está causando dor, está causando limitação, está causando alguma limitação daquele membro, está causando perda de força? Sim, está causando. Então, a gente pode começar com tratamentos menos invasivos, como infiltração articular, como descompressões articulares por métodos menos invasivos. E naqueles casos mais agressivos, maiores, as cirurgias também podem ser necessárias. Muito legal. Vou deixar o contato aqui do doutor, @drFabianoFonseca, @drFabianoFonseca. Te agradeço muito a participação, doutor. Te convido a voltar. Hoje foi mais curtinho, mas você está convidado a voltar numa outra oportunidade para a gente falar mais. E é muito gostoso falar de envelhecimento saudável. Para encerrar sua participação, enquanto eu chego para dar meu recadinho, dá um recado final para quem está nos assistindo, de repente está com dores e não sabe o que fazer. Isso. Quem tiver com dor em alguma articulação, a gente sugere sempre que procure um especialista, um médico, para poder te ajudar a diagnosticar o seu problema e ajudar no seu tratamento. Muito legal. Obrigada, viu, doutor? Nós estamos de volta nesse bloco para falar de odontologia estética, também um tema que está bastante em alta. Quem tira as nossas dúvidas hoje, nosso convidado, é o Dr. Vitor Nastri, cirurgião dentista. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigado pelo convite. O que abrange hoje? Porque também muitas coisas mudaram, né? Então, se a gente pensasse décadas atrás o que era estética na odontologia, a primeira coisa que passava a cabeça era o clareamento. Hoje, muitas coisas evoluíram, né? Então, a gente pensa em lentes de contato, as facetas, todas as possibilidades que se tem, até mesmo os injetáveis, né? Pensar ali na cereja do bolo, um sorriso gengival, coisa que antes a gente não pensava. O que abrange hoje a odontologia estética, doutor? Vamos lá, a odontologia ela passou por um processo de crescimento, de reformulação, e a gente entende que a estética é subjetiva. Talvez o que agrade a um não agrade ao outro. E a gente vem numa cadência de personalização do sorriso. Mas mais do que isso, a odontologia conseguiu trazer outras especialidades. Então hoje, como você mencionou, nós temos como pontapé inicial, quando a gente fala de estética do sorriso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é mudar o padrão da cor dos dentes. Então o primeiro procedimento que a gente vai recomendar aos pacientes é cuidar da cor. E da cor a gente vai trabalhar com clareamento dental. E a gente tem a possibilidade de associar o clareamento dental caseiro com o clareamento de consultório. Aliado ao clareamento, quando o paciente talvez não tenha atingido o resultado que ele busca, a gente tem uma outra possibilidade que é mudar formato, tamanho e cor. E aí a gente tem aí as lentes de contato, que vem aí como o boom da odontologia estética, que vem para transformar o seu sorriso. Eu sempre brinco, eu falo que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E o sorriso impacta, e ele impacta muito mais do que somente a parte física, ele impacta a parte emocional, a autoestima e tudo mais. E a gente vem numa demanda grande agora da possibilidade da parte de harmonização. Então, hoje você tem aí a parte de aplicação de toxina, a parte de preenchedores labiais, a parte de bioestimuladores. Então, hoje a gente vê a odontologia como odontologia integrada. Você tem todas as disciplinas, todas as especialidades de maneira multidisciplinar, onde você integra tudo dentro de um protocolo, dentro de uma filosofia de trabalho. Então, a gente vem de fora para dentro, onde você vai entender os desejos do paciente, os anseios do paciente e monta um planejamento integrado, onde a gente vai construindo, primeira coisa, a promoção à saúde. Por mais que a gente venha falando muito sobre essa parte estética, mas a gente não pode negligenciar a nossa essência. Nós somos profissionais da saúde, então o primeiro ponto é focar realmente na saúde do paciente e na sequência a gente vai construindo essa cadência de beleza. Muito legal. Então,
a parte estética é o que muitas vezes move as pessoas ao consultório dentário, mas você só vai lançar mão de fazer ali a parte estética se a saúde já tiver ok, se não tem coisas que são prioritárias. Sem dúvida, eu falo que isso é uma sequência lógica de trabalho. Lá na clínica a gente tem o cuidado de orientar o paciente desde a primeira consulta. Qual que é o protocolo? Nós dividimos em 3 pilares. Eu falo que a gente tem a possibilidade de trabalhar com o paciente 360 graus. Então, o primeiro pilar é a saúde. É onde a gente vai construir uma adequação da boca do paciente, cuidar da parte periodontal, a parte da gengiva, cuidar das cáries, orientar o paciente como ele deve escovar, como ele deve passar fio, como ele deve se manter motivado para estar cuidando realmente da saúde. Porque não adianta eu fazer um tratamento se eu não tiver condições de manter esse tratamento. Então, a proposta da primeira atenção para o paciente é: vamos cuidar da sua saúde. Finalizou esse processo da saúde, a gente entra na segunda etapa, que é uma etapa ortodôntica, que hoje, como você comentou, está muito em alta. Nós temos os alinhadores, nós temos grandes possibilidades para trabalhar com o paciente, pequenas movimentações, grandes movimentações, com aparelhos praticamente invisíveis, que vão dar conforto para o paciente e vão solucionar essa questão estética. Então, o primeiro pilar, a parte de saúde; o segundo pilar, a parte ortodôntica. Pensando numa odontologia mais conservadora, a gente alinha, nivela os dentes e a gente vem para uma terceira etapa, que é a etapa estético-funcional. Ou seja, vamos reabilitar o paciente quando ele tem a perda de alguns dentes com implante, vamos trazer para ele essa parte das facetas e lentes de contato, onde a gente vai ter um sorriso harmônico, simétrico e muito mais belo. E, por fim, a gente entra com a parte de harmonização, que é, como você falou, é a cerejinha do bolo. Exatamente. E também tem uma questão de confiança naquele profissional que já está, né? Às vezes a questão do sorriso não tá só dentro da boca, não, né? Então, o lábio, que às vezes um lábio muito fino não vai favorecer para essa beleza. Então, tem ferramentas ali, quando você confia no profissional, né? Eu vou dar um recado, doutora, enquanto eu chego até lá, te deixo uma pergunta aqui, porque falar sobre essa movimentação de entender que a saúde e a parte funcional ali são prioridade, que dá para fazer ajustes ortodônticos sem precisar do sorriso metálico, que fica mais assim juvenil, né? Aí o adulto já teve uma época que o adulto pensou que não podia mais fazer esse tratamento, porque, não, no meu trabalho não vai ser legal. Hoje tem essa possibilidade. E eu acho que a chave disso tudo, e vem como consequência disso tudo, é aproximar o dentista do paciente, do cliente, porque aí a gente vai mais ao dentista. A gente fala muito sobre humanização, um pouquinho, né? Enquanto eu chego até lá. Por favor, doutor. A gente fala muito hoje sobre humanização. Todos os procedimentos devem ter o que a gente chama de conexão. Eu preciso entender o que o paciente procura, entender os desejos, trabalhar de maneira mais íntima no paciente. A gente precisa individualizar e personalizar cada procedimento. Então, não dá para ter uma receita pronta e levar isso de maneira democrática a todos os pacientes. Cada paciente tem uma personalidade, cada paciente a gente vai atender de maneira personalizada, individualizada. Uma palavra que eu gosto muito é a parte da singularidade. Eu preciso entender do que o paciente deseja, entender realmente qual é a concepção para poder indicar qual é o melhor caminho. Então, meu maior trabalho hoje é, na primeira consulta, diagnosticar de maneira adequada, planejar de maneira adequada, porque a sequência operacional, ela é já automática, a gente já sabe o que fazer, mas o mais importante é entender a fundo o que o paciente busca e criar essa empatia, criar essa conexão, que é o que a gente traz hoje como a odontologia da família, um tratamento mais humanizado. Antigamente a gente tinha um médico da família e a gente quer resgatar isso para dentro da odontologia, cuidar do paciente, da família do paciente, que seja um cliente eterno. Doutor, muita gente tem trauma de dentista, então hoje a gente fala da possibilidade estética, né? Muita gente nem vai ao dentista porque tem medo, adulto, né? E aí cria traumas e medos nas crianças também. Isso pode ser abordado mesmo na fase adulta? Faz parte dessa odontologia mais humanizada que você comentou com a gente? Faz parte de uma nova odontologia, de uma nova roupagem que nós trazemos para o paciente, onde a gente institui procedimentos cada vez mais conservadores, minimamente invasivos, mas nós temos aí uma possibilidade de trazer a tecnologia. Hoje, com a tecnologia que nós temos no consultório, a gente consegue trazer para o paciente mais conforto. Por exemplo, aquele medo de barulho do motorzinho, a gente consegue atenuar hoje com motores elétricos que acabam trazendo um conforto ainda maior paciente. Aquele procedimento antigo de moldagem para copiar os dentes, para fazer um aparelho ortodôntico, hoje a gente substitui com escaneamento intraoral. Hoje, então, nós temos um equipamento que a gente digitaliza a boca do paciente, vai para o computador, ou seja, vai trazer muito mais segurança, previsibilidade, e o ambiente do consultório se torna muito mais gostoso e aconchegante para o paciente. Não é mais sobre falar sobre dentes, e sim entender a pessoa de uma maneira, num âmbito muito mais global. É muito além da odontologia, muito além dos dentes.
E a gente viu, a gente acompanha, assim, sempre, problemas bucais acometendo parte sistêmica, né? Então, por que aconteceu? Foi um procedimento, uma coisa que não deu muito certo, uma coisa que passou, você tinha ali um abscesso, não foi ver, tinha pus dentro da boca, você não foi ver o que era. Parecia uma coisa tão pequena, né, inócua, e aí leva a óbito, né? Então, assim, é coisa séria. É coisa séria. Odontologia é coisa séria. Dentes podem levar, sim, a um processo infeccioso inflamatório. Se você tiver um dente aberto, pode te levar a uma contaminação, um tratamento endodôntico, um tratamento de canal que ele pode ser dissipado para a corrente sanguínea. Existe uma atração muito favorável das bactérias que estão presentes na boca para o coração. Existe um tropismo, essas bactérias entram na corrente sanguínea e elas podem migrar, gerando uma endocardite bacteriana, podendo gerar aí até realmente algo mais grave, como você comentou. Doutor, hoje foi mais breve, eu te convido a voltar numa próxima oportunidade para a gente falar mais. É muito bom poder falar de saúde bucal e prevenção em saúde bucal também, porque aí a gente pode navegar em mares tranquilos para falar de estética também, né? Sem dúvida. O Instagram do doutor, @dr.vitornastre, @dr.vitornastre. Volte sempre, doutor. Bom fim de tarde. Obrigado, você também. Obrigada a você que escolheu ficar conosco aqui hoje. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.